Mangá, hoje em dia tá em todo lugar, né? É uma força cultural que, nossa, dominou o mundo. E se a gente for pensar em um exemplo disso, um que realmente mostra esse poder todo, acho que não tem como não falar de Dragon Ball. Foi um fenômeno, uma explosão global que, olha, poucas vezes se viu algo parecido. E pra gente ter uma ideia do que essa frase quer dizer, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá pra Espanha, nos anos 90. Quando o anime chegou por lá, foi uma loucura, uma febre mesmo, a tal da Dragon Ball Mania. E o mais incrível é que isso surgiu do nada, de forma super orgânica. A galera tirava xerox do mangá original pra poder ler, sabe? Não tinha campanha de marketing por trás, era paixão pura. E esse movimento, bom, ele se espalhou que nem fogo pela Europa, pelos Estados Unidos e, claro, chegou com tudo aqui na América Latina. Ok, mas de onde veio tudo isso? Tipo, de verdade. Pra gente entender a força do Son Goku, das esferas do dragão, a gente precisa cavar fundo, muito fundo. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. Uma viagem para descobrir as raízes lá atrás de um dos maiores ícones da cultura pop que existem. E essa nossa viagem, ela começa bem no coração da cultura japonesa. Porque, vamos combinar, não dá para entender o mangá sem antes entender o que forma o Japão, sabe? As bases de tudo. Olha que interessante. A história do Japão tem uma característica muito forte, que é essa habilidade incrível de absorver coisas de fora e adaptar. Desde o comecinho, o país sempre teve essa tendência de pegar influências de outras culturas, principalmente da China e da Coreia, e transformar tudo aquilo dando um toque único, uma cara japonesa. Essa capacidade de assimilar e ao mesmo tempo, inovar é a chave de muita coisa. E essa identidade toda se apoia em dois grandes pilares espirituais. De um lado, a gente tem o Shintoísmo, que é a crença original de lá, sabe? Aquela que vê divindades, os chamados kami, em tudo que era natureza. E do outro lado, tem o budismo, que veio de fora e trouxe uma ideia de consolo, ajudando a organizar a sociedade. E o mais curioso é que a maioria dos japoneses segue as duas coisas, sem problema nenhum, sem achar que uma coisa anula a outra. Aí, lá pelo século VIII, o governo da época teve uma sacada. Para tentar unificar o país, a corte imperial bancou a criação de uns textos, como esse aí, o Kojiki. O objetivo era bem claro, na verdade. Criar uma mitologia oficial, uma história que dissesse, olha, o clã que está no poder, o Yamato, tem uma origem divina. E com isso, claro, eles legitimavam a autoridade máxima do imperador para sempre. Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente vai chegar em dois períodos que foram, assim, divisores de água pro Japão. Eles mudaram completamente a cara do país, tanto na parte estética quanto na modernização. Então, primeiro a gente tem a ascensão dos samurais e do governo militar, o shogunato, né? Depois vem o famoso período Tokugawa, quando o Japão simplesmente se fechou pro resto do mundo. Foram mais de 200 anos isolados e aí, de repente, uma virada de roteiro total, a restauração Meiji. Os portos se abrem e o país entra numa corrida maluca para se modernizar. E olha, esse período de isolamento é um ponto super importante na nossa história. Pensa bem, sem ninguém de fora dando pitaco, o Japão meio que cozinhou a própria identidade cultural. Eles refinaram as artes, os costumes, de um jeito que só foi possível porque eles estavam sozinhos, criando algo muito, mas muito único. E aí, quando o Japão finalmente se abriu de novo, a mentalidade foi genial. A filosofia era tipo, ok, vamos pegar a tecnologia e as ideias do Ocidente, sim, mas vamos adaptar tudo para que vire algo nosso, algo japonês. Eles não queriam ser uma mera cópia, sabe? A ideia era usar o conhecimento de fora para fortalecer o que eles já eram. Agora a gente chega num ponto da história que é crucial, talvez o momento mais importante para entender o nascimento do mangá como a gente conhece hoje, o Japão do pós-Segunda Guerra. Tenta imaginar o cenário, um país arrasado pela guerra, ocupado, com pouquíssimos recursos. O entretenimento, para existir, tinha que ser uma coisa barata, acessível. E foi aí que as revistas de mangá, que eram impressas num papel bem simples, se tornaram a válvula de escape perfeita. Era um jeito de fugir um pouco daquela realidade tão dura. Tá, mas afinal, o que é mangá? A definição mais básica, o coração da coisa, é isso aí, arte sequencial. São só imagens, uma depois da outra, numa sequência pensada para contar uma história. É basicamente transformar desenho em narrativa. E se a gente pode dizer que o mangá moderno tem um pai, um cara que praticamente inventou o formato como ele é hoje, esse cara é Osamu Tezuka. E não é à toa que ele é conhecido, com toda a razão do mundo, como o deus do mangá. O Tezuka era fascinado pelo Walt Disney e pelo cinema. O sonho dele era trabalhar com filmes.
E o que ele fez? Ele levou essa paixão toda para as páginas do mangá. Ele começou a usar técnicas de câmera, sabe? Tipo close-ups, cenas panorâmicas, tudo para dar mais ritmo para a história. E aqueles olhos grandes, que hoje são uma marca registrada, foi ele que popularizou, para poder passar mais emoção. Basicamente, ele pegou o mangá, que era uma coisa mais de tirinha, e transformou em histórias épicas super complexas. E aqui tá uma diferença gigantesca na forma de contar a história. No geral, os quadrinhos do Ocidente são muito ação depois de ação. Já o mangá, principalmente depois do Tezuka, usa muito uma coisa chamada transição aspecto a aspecto. O que é isso? Em vez de só mostrar o que acontece, o autor usa vários quadrinhos para mostrar detalhes diferentes de uma cena, tudo para criar um clima, um sentimento. A ideia não é só fazer a história andar, mas fazer quem tá lendo sentir a cena. E agora a gente junta todas as peças. A gente vai conectar essa viagem toda, essa história, essa cultura, diretamente com a obra do mestre Akira Toriyama. A inspiração de Dragon Ball é na cara. Existe uma lenda chinesa muito antiga chamada Jornada ao Oeste, que tem um herói chamado Sun Wukong, o Rei Macaco. E as semelhanças com o nosso Son Goku são impossíveis de ignorar, né? O rabo de macaco, a força absurda, o bastão que estica, a nuvem voadora, tá tudo lá. O Toriyama não fez questão nenhuma de esconder de onde veio a ideia. Ele pegou essa lenda e reinventou ela para uma nova geração. Só que Dragon Ball é muito mais do que só uma releitura de uma lenda antiga. A obra é um prato cheio de valores que são super importantes na cultura japonesa. Aquela ideia de coletivo, de que o grupo vem antes do indivíduo, isso tá em toda a saga de Dragon Ball. Os heróis estão sempre prontos para se sacrificar pelos amigos, pelo bem maior. Dificilmente alguém vence uma luta sozinho ali. Então, a grande sacada é essa. Dragon Ball não é só um gibi ou só um desenho. É como se fosse o capítulo mais recente de uma história que tem milhares de anos. É um mito moderno. E por que funciona tão bem no mundo todo? Porque ele é construído em cima de ideias e valores que são universais. Mas tudo isso é contado através do filtro único da história e da cultura do Japão. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Do mesmo jeito que Dragon Ball carrega todo esse DNA cultural do Japão, as histórias que a gente consome por aqui também carregam o nosso DNA. Então, fica aí a pergunta pra gente refletir. Quais são os mitos modernos da nossa cultura que, talvez sem a gente nem perceber, estão moldando o nosso jeito de ver o mundo hoje em dia?